Queridos irmãos, eu vou conversar com vocês sobre Efésios capítulo 2. E hoje eu vou falar sobre fracasso e sucesso. Efésios 2, ela é uma carta que Paulo escreveu aos moradores dessa cidade grega. E o que acontece? Paulo havia estado lá, havia falado para eles, havia ensinado a eles, para que eles abandonassem suas vidas. E essa parte do abandono é justamente em que eu vou falar o que aconteceu para ter uma vida de fracasso e depois ter uma vida de sucesso. Vamos ler Efésios capítulo 2. Por gentileza, se você tiver, Natan, linguagem de hoje, coloca aqui, tá? Eu particularmente não gosto da linguagem de hoje. No entanto, ela tem alguns tópicos bastante simples de se entender. Efésios 2 diz assim. Esse não é a linguagem de hoje não. Tem não? Ok. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Note que o tempo que Paulo está falando é o passado. Ok? Ele está falando num pessoal em que era um fracassado. E agora ele está escrevendo uma carta para a turma do sucesso, a turma que consertou sua vida. Eu vou falar sobre essas coisas, por favor. Nos quais costumavam viver quando seguiam os seus padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora ele atua nos filhos da desobediência. Existem demônios que atuam nos filhos da desobediência. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, oro por vocês, os gentios, os gregos. Como prisioneiro no Senhor, desculpa amigo, é Efésios 2, Efésios 2, tá? Eu já estou indo animado já. Antes todos também vivíamos como eles. Olha só, gente, olha o tempo falando aqui. Satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. Olha só, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. Essa parte em Romanos está dizendo que a gente estava no passado entregue às nossas mesmas paixões. O que rolar, rolou. Realizando a vontade e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Continua. Todavia Deus, diga comigo, todavia. Diga comigo assim, mas. Porém, contudo, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Isso, pode falar, não tem problema. Diga comigo, ó, deu-nos a vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça sois salvos. E olha, ele continua, ele ratifica. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais, no lugar da bênção, no lugar da provisão, no lugar da graça, no lugar do favor, em Cristo Jesus. Continue. Para mostrar nas eras por vir, até o pessoal da Vitória Cristã e os demais convidados, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
tem algo que foi nos dispensado, e antes vivíamos vazios, e antes vivíamos cheios de mazela, e antes viviam tentando completar o buraco, fechar o buraco, mas e segundo a sua riqueza da graça, em muita coisa, Ele fez abundar todas essas coisas e nos encheu. E Ele vai continuar até o 10, para mostrar, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso não vem porque vocês são bonzinhos, isso não vem porque vocês pagam dízimo e oferta, isso não vem porque vocês foram para uma escola boa. Isso é um dom de Deus, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, não tem nada a ver com o que você faça, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo, criados da palavra bara, aquilo que não tinha, e Ele inventou, Ele fez do nada, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Deus preparou previamente. Então existe um destino para você chegar. Quando nós éramos perdidos, nós simplesmente vivíamos o acaso ou uma agendazinha particular. Então muitas vezes elas nos guiavam por aquilo que a gente arquitetava e aquilo que a gente fazia. Mas Deus havia feito uma outra agenda com destino, uma outra agenda com um final, uma outra agenda daquilo que Ele preparou para nós. Aí as agendas não batem. Mas como é que viviam os efésios, os coríntios? Não é os corintianos não, viu, irmão? Os corintianos sofrem muito, tá? Eu estou falando sobre os nascidos em Corinto, na Grécia, e também os efésios. Então, o que é que acontecia? Eles ralavam, sabe, a semana inteira e trabalhava duro, era na pecuária, era na agricultura, era vendendo coisa, era no couro, tentando na curtição e também fazendo outros tipos de coisa, tanto no mármore como também no barro e também na construção civil. E quando chegava no final de semana, aí tem que desopilar, né, irmão? Porque não dá, aí o cabo vai para a bagaceira. Na época existia uma banda chamada Calypso, e eles cantavam. Não, porque a história é grega. Para quem sabe quem é Calypso, você sabe que é uma história grega, né? E Calypso, ela disse mesmo assim, para justamente Ulisses, quando ele estava preso: olha, faz o seguinte, eu vou lhe dar a juventude, eu vou lhe dar todos os tesouros, eu vou lhe dar tudo, nada vai faltar para você, mas você vai ter que ficar aqui, nessa ilha, comigo. Ele resolveu ser mortal e voltar para Penélope, sua esposa. Essa é a história de Ulisses, bem curtinha. Preferiu ser mortal do que aos prazeres de Calypso. Calypso nunca foi bom, nem as músicas, para você ter ideia. Para você ter uma ideia, os coríntios, eles eram devassos, eles eram prostitutos, e às vezes eles se queixavam da vida deles devassa, sem perceberem que eles também estavam envolvidos nela. Eles plantavam e depois ficavam chateados com a colheita. Eles faziam coisas ruins e depois se queixavam, e depois iam apelar aos deuses, sabe, que mudassem o curso, que mudasse o plantio, ou desculpe, que mudasse a colheita. Eles tinham uma vida em que era na cachaça, em muito vinho, então para eles tinham o Baco, o deus do vinho. E por sinal, o bacanal vem desse nome também. Era o deus das orgias, o deus da bebedeira, o deus da bagaceira, mas também é aquele que ferra a sua casa, a sua família, a sua esposa, as suas finanças e seus filhos e tudo mais. Tudo isso te darei, mas se prostrado me adorares. Existiam muitos outros, e era preciso, sabe, muitas vezes até sacrifícios de crianças. Isso não era só entre os babilônicos, entre o pessoal lá da Mesopotâmia, não. Eles também tinham essas coisas.
E muitos daquela época, muitas vezes eles queriam riqueza e sacrificavam a família, sacrificavam seus filhos. Parece que essa coisa não mudou. Eles trocavam o trabalho pela ganância de ter mais dinheiro e sacrificavam e ofereciam seus filhos no lugar. Eu acho que vocês entenderam. Eles pediam saúde, mas tinham uma vida totalmente errada. Eles pediam prosperidade, mas eles queriam prosperidade de uma forma, muitas vezes, em que precisava tirar da outra pessoa. Não existia algo que era dele, especificamente dele. Alguma coisa que tinha seu endereço, com seu CEP, com seu número. Não, tinha que ser de alguém. E essa era a vida dos efésios. Aí chegou Paulo, chegou Barnabé também, e Silas e outros. E uma comitiva começou a pregar nos lugares e falarem, e a primeira coisa que eles disseram não era um evangelho gospel. Deus chegou para abençoar vocês, digam aleluia, e a turma, oh glória. As mensagens dos apóstolos eram: arrependam-se dos seus pecados, para que venha tempos de refrigério. Vocês tinham uma vida devassa, Efésios, parem com isso. Siga uma vida reta. Existe um Deus irado contra você, contra os seus pecados, contra a sua cachaça, contra as coisas erradas que você faz, contra a maledicência, contra tudo errado que você diz e que você faz. Existe um Deus irado e Ele quer que você se arrependa para que venha a graça sobre vocês. O interessante é que existia entre aqueles efésios, sabe? Aquela turma, aqueles que diziam assim: não, mas a culpa não é minha, a culpa é do governo. A culpa não é minha, a culpa é do meu marido que não presta. Aí outros diziam: não, é a mulher que eu escolhi. Outros diziam: é a situação, porque eu nasci assim. Eu sou, sabe, de uma estirpe, de uma casta muito pobre. Então é assim, sabe, quem nasce pobre é lascado pro resto da vida. Muitos discursos fatalistas, muitos discursos que não batiam, e a palavra dos apóstolos nunca mudavam: arrependa-se. Você acha que é sua mulher? Aí disse Paulo: arrependa-se. Você acha que é seu marido? Arrependa-se. Você acha que é o governo? Arrependa-se. Assuma isso. Minha culpa, minha máxima culpa. Pequei contra os céus, perante Deus. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Me recebe. Aí você começa a perceber em que os apóstolos não mudavam o seu discurso. Eles queriam que pessoas se arrependessem dos seus pecados. Existia pais que machucaram tanto seus filhos, machucaram tanto suas mulheres, machucaram tanto que eles ainda, sabe, existia uma coisa chamada couraça, que era assim, sabe, para a pessoa não ser atingido pelas flechas. Existem couraças psíquicas que também Paulo vai chamar, sabe, de mente cauterizada. Depois de fazer tanta coisa errada, já não dói mais. Nada que uma caninha não resolva. Nada que um baseado não leve você para outro mundo, que faça você transcender. E o interessante, ontem nós tivemos um encontro de homens, ontem não, sexta-feira, eram quase 400, para vocês terem uma ideia. Só não foi 400, foi 399, porque Aldo faltou. Aldo está ali, ó. Disse que vinha, mas não veio. Mas impressionante. Aí nós tínhamos um pregador que nos ensinou muita coisa. E uma das coisas que eu percebi é que ele parece muito comigo, ou eu pareço muito com ele. Para vocês terem uma ideia, fazem uns dias que eu estou com muitas dores e a paciência vai lá embaixo. A paciência. Os desvios aumentam assim consideravelmente. Essa semana eu quis passar por cima de uma jamanta, aí não deu porque o cara desviou. Também quis passar por cima de um trator, aí, interessante, sabe? Por pouco, se ele desse bobeira, eu passava por cima.
É interessante como a estupidez está sempre próximo. E alguns anos atrás, quando eu estive no médico, aí minha esposa estava lá do lado, aí o médico perguntou: seu marido tem pavio curto? Aí ela disse: ele não tem pavio. Mas vamos dar um desconto? Você já imaginou você tentar ser racional com dores? Não estou querendo justificar nada não. Mas a gente aprendeu muita coisa, porque apesar dessa natureza ruim, a gente tem que mudar. Amém, queridos? Amém? Amém? Apesar da natureza ruim, a gente tem que mudar. Porque é isso que Deus quer. Não é Deus quer perdoar seus pecados, não. Ele quer que você se arrependa. Ok? Essa história dos gospels dizer, Deus te perdoa, irmão, isso é mentira. Não, se arrependa, para que venha tempos do refrigério. Se o meu povo, diz comigo, se o meu povo, diga assim que sou eu, me arrepender, me humilhar, buscar o Senhor, Ele ouvirá a minha oração. Então se eu me arrependo, aí Ele me ouve. Esse é o caminho, não existe caminho, sabe? Gospel, sabe? Tem uma bênção para você, irmão. Você aí, ó, que levantou com os seus 2 pés hoje e abriu os seus 2 olhos. Como diz o profeta Brasil, tu olharás com os teus olhos e ouvirás com os teus ouvidos. Aí você começa a perceber que existe uma palavra mentirosa de Satanás para você, para tentar fazer com que você legitime o seu pecado, o seu erro, o seu desvio, a sua vida errada, porque você ouviu uma palavra dita profética em que ela vai ao seu favor. Fala comigo mais uma vez, não tem boquinha não. Deus não tem culpado por inocente, irmãos. Ele nunca deixou nada para trás. Ele morre, Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, mas sabia que Pedro tinha negado ele 3 vezes. Ele disse, tem uma pendência aqui que eu vou resolver. Quando ele ressuscita dos mortos, a primeira pessoa que ele procura quem é? Aí tu acha que tu vai escapar. Você só escapa se você for bastardo, filho sem pai. Mas filho, sabe, que tem um pai, ele te pega pelas orelhas e você fica ai, na ponta do pé e ele diz, eu quero você em casa. Filhos são chamados à atenção pelos seus pais, são corrigidos pelos seus pais. Isso também está escrito em Coríntios, aquela passagem lá da ceia. Ele vai dizer, olha, precisamos confessar nossos pecados para não sermos condenados com o resto do mundo. E disse Jesus, também os apóstolos falam, profetas também dizem, me diga uma coisa, qual é o pai que não corrige os seus filhos? E se estás sem correção, já não és filho, e sim bastardo. Pode notar, o cara está lá do lado, ele faz cada falcatrua, não dá nada. Aí tu vai e faz, como diz o Natal, reouce. Você não escapa, sabe por quê? Porque existe um Deus que Ele disse que é seu Pai e que Ele vai cuidar de você e vai chamar você a atenção e vai te repreender e vai te consertar e vai te purificar e vai deixar você limpo e vai dizer, esse é o caminho. Nem desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque no Brasil esquerda e direita é um problema. Esse é o caminho, andai nele. Essa é a natureza dos Efésios, uma vida errada e achando que ela vai mudar, porque assim, dias melhores virão. Aí você bota assim uma roupa branca final do ano, vai para a praia dar 7 mergulhos, dê 8 que é melhor, entendeu? Aí você vai, faz um despacho,
entendeu? Aí então busca qualquer santo, aí na primeira semana você vai na igreja católica, na outra vai na igreja evangélica, na outra vai no terreiro de macumba, faz suas oferendas, pedindo a essas criaturas, esses pseudo-deuses, em que vai te ajudar. Não, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia diz: arrepende-te. Não tem boquinha, não tem coisa, não tem arrumação, é a mesma coisa. Eu preciso me arrepender sem que a outra pessoa me diga que eu estou errado, pelo amor de Deus. Você sabe, meu irmão, eu tenho falado sobre essas coisas. Eu acho que uma das coisas piores é a gente estar perdoando quem não se arrepende. Olha, irmão, você tem que me reparar. Eu completei só 10 pecados, mas eu tenho um crédito de 490. Então ainda tem, meu irmão, 480 vezes para você me perdoar. Diga aí o cinismo instalado, e você simplesmente é tolerante. Ou seja, você começa a notar que a outra pessoa é que vai tolerar você e você não muda. Primeiro, você também não precisa mudar por causa da outra pessoa, não. Você precisa mudar porque Cristo te chamou. Aí ele chama você. Você já viu ele chamando algum cego para ficar cego? Um aleijado para ficar aleijado? Um manco para ficar manco? Já viu Jesus chamar, sabe, um prostituto, uma prostituta para continuar com a vida perversa? Ele chamou, tem que ter mudança. Se ele chamou, tem que ter mudança. A primeira é feita pelo próprio Espírito de Deus, que nos convence de todo o pecado. Ele nos convence de todo o pecado. E isso foi o que nós lemos há pouco tempo. Pode notar em que o tempo do verbo que nós lemos agora é passado. Por quê? Porque aquelas pessoas que experimentaram a graça de Deus, elas mudam. Sim, só lembrar quem pode mudar para pior, viu, irmão? É só para lembrar isso a vocês. Dá para mudar para pior. Ou vocês não terem visto pessoas que caem da graça e mudam para pior? Só para vocês terem uma ideia, imagine só uma pessoa em que, eu já falei até brincando sobre isso, uma pessoa que tem compulsão em comprar coisa. Agora, pior é quando a pessoa tem compulsão em comprar coisa e ainda é pobre. Aí é que fica ruim, entendeu? Porque tem compulsão para comprar e não tem dinheiro, aí é complicado. Aí vive uma vida de dívidas, vive uma vida conturbada, pedindo oração, para Deus dizer assim: Deus, olha, por favor, continue alimentando o meu vício. O arrependimento, ele pode fazer com que você viva sem cartão de crédito, sem dinheiro, liso, vixe, mas não mais endividado. Notou como é fraco? Misericórdia. Eu faz de conta que eu não disse, tá? Bem, se você, nesses tipos de pecado, Cristo pode transformar a sua vida para você não ter mais cartão de crédito. E você viver liso. Mas também viver sem dívidas. Pronto, aí melhorou. Você percebe que a mudança de que Cristo quer, ela não é para você, veio para Cristo e o Evangelho Tabajara resolveu os seus problemas. Ele vai fazer com que você leve em cativeiro a sua mazela pelo resto dos seus dias. Meu querido irmão, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: importa que isso que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal
se revestir da imortalidade. E isso que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra profética, travada ou tragada foi a morte na vitória. Tenta entender isso. Enquanto você estiver nesse corpo, você precisa aprender a matar sua natureza, porque ela não morre. Agora preste atenção a essa cena. É como se Cristo entrasse na cela onde você está, e Ele vai dizer assim: você está livre. Aí Ele vai te dar a chave. Aí você fica lá na cela. Mas Ele quer que você saia da cela e ainda tenha domínio sobre a grade. Todos nós temos. Mas precisamos entender que Cristo nos chamou para uma excelente graça. Vazios que pessoas sentem no coração, elas podem tentar fechar com várias outras coisas, mas isso não vai acontecer. Porque só se preenche com o próprio Deus dentro dele, na pessoa do Espírito Santo. Tu ouve a palavra e crê nela, o Espírito de Deus habita no seu coração. Eu queria ler com você novamente, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Pode ser? Vocês estavam mortos nas suas transgressões, mas olha só, e seus pecados, nos quais costumavam viver. Não é para viver mais. Não é para fazer lá, tirar férias. Quando seguiam padrões desse mundo, e o príncipe que é Satanás do poder do ar, o espírito que agora ele está operando nos filhos da desobediência. Você não é desobediente. Você precisa entender que você tem uma vida em Cristo para segui-lo, para amá-lo, para andar em novidade de vida e abandonar a coisa errada. E olha só, o que é que acontece quando isso acontecer de verdade? Nos quais costumavam, antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa e realizando a vontade e os pensamentos dela, como os outros, não como os outros. E éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça você é salvo. Como isso acontece? Eu reconheço, como os efésios reconheceram, em que eu sou um pecador. A segunda coisa é que eu preciso reconhecer em que eu não consigo sair do meu estado de pecado, porque eu sou incapaz disso, porque eu sou escravo do pecado. Mas por receber e por entender a palavra de Deus através da palavra pregada, eu recebo o Cristo e a sua bondade e o que Ele fez por mim na cruz do Calvário, pagando todas as dívidas em que eu tinha e as encravando na cruz do Calvário. Todas. Alguns de que sofrem depressão, eles vão lá no passado pegar de volta a dívida, sabe? Que estava incrustada na cruz do Calvário, e eles pegam e ficam lá, no loop, na mazela, fica lá, eu fiz isso, me fizeram isso, e é assim mesmo, e fica nesse tempo, e eles acabam ficando presos e não andam em novidade de vida. E acabam não tendo a alegria de Deus no coração, em que Ele vai dizer agora: deu-nos a vida com Cristo, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça vocês são salvos. Por favor, verso seguinte. Deus nos ressuscitou, sim, porque estávamos mortos, com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer que tudo aquilo que Deus quer dar a Jesus, Ele quer nos dar.
Tudo aquilo que Deus quer dar a Jesus, Ele quer nos dar. É por essa razão que a Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, o que Cristo herda, nós herdamos. Veja o versículo seguinte. Para mostrar nas gerações que vêm, na vida futura, a incomparável, porque não pode comparar, porque não tem referência, porque é algo muito grande, muito rico, muito. Ele vai dizer a riqueza da sua graça, demonstrada, está aí, claríssimo, na sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Queridos irmãos, tem pessoas que às vezes estão desigrejadas, sabe? Não acham lugar, e porque elas estão precisando, como quem vai numa pizzaria achar a massa gostosa. Tem algumas pessoas que desanimaram no caminho, porque eles viram tanta falcatrua, sabe, em que eles estão desanimados. E quando eles vêm pela metade. E tem outros que não têm mais aquela alegria, eles não leem Bíblia, eles não oram, eles não buscam o Senhor, eles vivem uma vida de evangélicos. A palavra sempre foi a mesma. Arrependa-se. Não dá para você ter Cristo numa igreja e não levar Ele para dentro de casa. Quando você chegar em casa, pode ter certeza, você ainda vai ter seus pecados e práticas, muitas vezes. Mas uma coisa, meu irmão, é quando Ele entra na sua casa, entra na sua vida, você muda de vida e vai mudando. Eu prefiro o gerúndio, ele vai mudando. Você fez muita coisa errada, meu irmão? Fez? Então entre na fila. O Senhor Jesus é gracioso para mudar a sua sorte. Se você acha que você é um pecador inveterado, quero lembrar você que Jesus morreu por você e Ele não morreu por ninguém saudável. Ele morreu apenas pelos pecadores. Ele é amigo dos pecadores e Ele nunca vai cear com quem está bom. Ele vai cear com os doentes, com os moféticos, com os problemáticos, com os endemoniados, com os endividados. É isso, Ele tem esse compromisso, porque Ele começou sua boa obra. Quero lembrar você assim, sabe, eu não sei, estou esperando que algo aconteça. E muita gente também está esperando que venha um avivamento. Deixa eu tirar isso de você, irmão, não vou roubar sua fé não. Eu vou arrancá-la de uma vez. O avivamento não vai vir. Ele não vai vir. Porque ele trata de um movimento externo em que uma entidade, ou um pastor, ou um missionário vai fazer. O avivamento acontece no seu coração, no deserto do seu coração. E dentro de você vai arder uma chama, em que você vai ter a alegria de servir ao Senhor, de cantar ao Senhor, mesmo sabendo que amanhã é segunda-feira. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero orar por você em sua casa.